O sol do Novo México era uma bigorna divina, e Sana, uma sombra frágil sobre a terra rachada, sentia o martelo inclemente sobre sua cabeça. Seus pés sangravam, sua garganta era um deserto em miniatura e seus pulmões queimavam a cada lufada de ar superaquecido. Ela caiu de joelhos, o cascalho rasgando a pele gasta, e ergueu os olhos para o homem que era sua última, terrível esperança. Elias a observava do alpendre de sua cabana solitária, uma silhueta recortada contra a madeira envelhecida, o cano de sua espingarda refletindo a luz impiedosa do meio-dia. Ele era um rancheiro, um homem branco, e para seu povo ele era o inimigo. Mas os homens que a caçavam eram piores. Eram seus irmãos e a queriam morta. A exaustão era uma inundação que afogava sua coragem, mas ela forçou as palavras a saírem de seus lábios ressequidos. Ela não implorou por comida ou água. Ela implorou por vida, oferecendo a única coisa que uma mulher podia prometer. Ela lhe daria filhos, filhos fortes, guerreiros com o sangue de seu povo e a resiliência daquela terra dura. Ela prometeu continuar sua linhagem, uma oferta sagrada em troca de um ato de misericórdia. Seus olhos negros e fundos, cheios da poeira de dias de fuga, fixaram-se nos dele, esperando o brilho da luxúria, do poder ou da violência. O que Sana não sabia, naquele momento de desespero absoluto, era que o homem à sua frente não era um predador em busca de uma recompensa. Elias era um cemitério ambulante, um homem cujos próprios filhos e esposa já haviam sido reclamados por aquela mesma terra impiedosa. A oferta dela não despertou desejo, mas a pontada fantasma de uma dor tão profunda que ele quase esqueceu como respirar. Ele carregava a perda como um sudário, e a solidão era sua única companheira. Ele olhou para aquela mulher apache, suja, ferida e aterrorizada, e não viu uma selvagem ou uma posse. Ele viu um reflexo de sua própria alma destroçada, um ser humano levado ao limite da resistência. A ironia era brutal e silenciosa. Ela lhe oferecia um futuro que ele acreditava ter perdido para sempre, em troca de um presente que ele mal valorizava. O silêncio se estendeu, pesado como o calor, enquanto Elias lutava contra os fantasmas que as palavras dela haviam despertado. O mundo esperava que ele a matasse ou a escravizasse, mas o que ninguém podia imaginar era que, naquele instante, o destino começava a tecer um fio frágil e improvável entre duas solidões. Ele logo perceberia que protegê-la significaria confrontar seu próprio passado devastado. A perseguição havia começado com um sussurro, uma peçonha destilada por Kael, um guerreiro cuja ambição era tão vasta quanto o céu do deserto. Kael cobiçava o poder do velho chefe, um homem sábio e justo que via em Sana uma inteligência e uma conexão com as tradições que ameaçavam os planos de Kael. Sana era herdeira de uma linhagem de curandeiras, conhecedora das ervas e das histórias antigas. O povo a respeitava, e esse respeito era um obstáculo para Kael. Quando uma doença misteriosa levou o velho chefe, Kael agiu rapidamente. Ele torceu a dor da tribo em medo, acusando Sana de feitiçaria, de usar suas artes proibidas para assassinar o líder que a protegia. A mentira era uma semente monstruosa plantada em solo fértil de luto e confusão. Ele apresentou falsas testemunhas, homens que lhe deviam favores ou temiam sua brutalidade, que juraram ter visto Sana realizando rituais sombrios sob a lua nova. Foi uma traição cruel, metódica, que transformou a jovem respeitada em uma pária, da noite para o dia. Seus amigos se afastaram, seus vizinhos cuspiram no chão quando ela passou. A injustiça era sufocante. Sana tentou se defender, sua voz um fio de verdade em uma tempestade de enganos. Ela apelou para a memória do chefe, para os anos de serviço leal à sua comunidade.
Mas o veneno de Cael já havia se espalhado. Ninguém a ouvia. A dor de ser traída por seu próprio povo era uma faca mais afiada do que qualquer lâmina que seus perseguidores carregavam. Era possível imaginar a agonia daquela alma inocente, ser condenada por aqueles que ela amava, por um crime que não apenas não cometeu, mas que feria seu coração em pedaços. A sentença foi a morte, uma morte ritual para purificar a tribo da sua mácula. Ela não teve escolha, a não ser fugir, trocando o calor de sua casa pelo abraço frio do deserto, com os gritos de seus acusadores ecoando em seus ouvidos. Cael liderou a caçada pessoalmente, não por justiça, mas para garantir que seu segredo morresse com ela. O que ninguém sabia era que Sana não era a assassina. Ela era a única testemunha do verdadeiro crime de Cael. Na noite da morte do chefe, ela ouvira administrar um pó sutil no chá do ancião, um veneno de ação lenta que imitava uma doença natural. O segredo a queimava por dentro, uma verdade que a condenava. A fuga foi um inferno. Dias se transformaram em um borrão de sede, fome e medo. Cada som era uma ameaça, cada sombra um caçador. Ela se moveu principalmente à noite, guiada pelas estrelas que antes lhe contavam histórias de deuses e heróis, e que agora eram apenas bússolas silenciosas em sua desesperada busca pela sobrevivência. Ela comeu raízes amargas e insetos, coisas que antes só usava em seus remédios, agora seu único sustento. A água era mais preciosa que o ouro, encontrada em poças lamacentas ou sugada de cactos espinhosos. Seus mocassins se desfizeram e a rocha quente e a areia escaldante abriam feridas em seus pés que nunca tinham tempo de cicatrizar. Seu sofrimento era granular, um tormento a cada passo. O cansaço pesava em seus ossos, mas o medo a mantinha em movimento. Ela podia sentir a presença de Cael, uma mancha escura em sua alma, sempre perto, sempre se aproximando. Ela tentou buscar ajuda uma vez, em um pequeno posto comercial. Mas o comerciante branco viu apenas uma selvagem assustada e a enxotou com uma arma, temendo problemas. Se ao menos ele soubesse a verdade, se ao menos ele pudesse ver a nobreza aterrorizada por trás da sujeira e do pânico. A vida a estava testando de uma forma brutal, forçando-a a beber o cálice da injustiça até a última gota. Elias finalmente quebrou o silêncio. Ele não falou, mas agiu. Com um movimento lento, ele abaixou a espingarda, apoiando-a contra a parede da cabana. Ele desceu os degraus do alpendre, seus passos pesados e deliberados, e caminhou até a bomba de água. O som do metal rangendo e depois da água espirrando em um balde foi a melodia mais doce que Sana já tinha ouvido. Ele trouxe o balde até ela e o colocou no chão à sua frente, sem uma palavra. Depois, voltou para dentro de casa e emergiu com um pedaço de pão de milho e uma tira de carne seca. Ele os depositou ao lado da água e recuou, sentando-se nos degraus do alpendre, a espingarda agora ao alcance da mão, observando-a. Não era bondade, não ainda. Era uma trégua, uma suspensão da crueldade do mundo. Sana bebeu a água com uma avidez que a fez engasgar. A frieza, um choque abençoado. Em seu sistema febril, ela comeu devagar, cada mordida uma batalha contra a vontade de seu corpo de devorar tudo de uma vez. Ela comeu sob o olhar vigilante daquele homem silencioso, o cowboy que não a havia matado. A convivência começou assim, em um silêncio denso, carregado de desconfiança e necessidade. Elias lhe deu o celeiro para dormir, um abrigo que, para Sana, parecia um palácio depois de semanas ao relento. Ele nunca a tocava. Raramente falava com ela, mas a comida aparecia 2 vezes por dia e o balde de água estava sempre cheio. Para Elias, a presença dela era um fantasma vivo em seu rancho de fantasmas. Cada movimento dela, a maneira como ela se encolhia quando ele se aproximava,
A rapidez com que seus olhos escuros rastreavam o horizonte lembrava-o de uma vulnerabilidade que ele havia tentado enterrar com sua família. Ele trabalhava do amanhecer ao anoitecer, consertando cercas, cuidando de seu pequeno rebanho de gado, tentando se afogar na rotina para não pensar. Mas agora havia uma testemunha de sua solidão. O que ele não sabia era que a presença dela, por mais perturbadora que fosse, estava lentamente despertando partes dele que ele pensava estarem mortas. Sana, por sua vez, começou a observar. Ela via a maneira como Elias cuidava de seus animais. Uma gentileza brusca em suas mãos, grandes e calejadas. Ela via a tristeza em seus ombros quando ele parava para olhar o pequeno cemitério cercado no topo de uma colina próxima, com 2 cruzes de madeira simples. Ela começou a entender que a quietude dele não era de crueldade, mas de uma dor profunda. Ela começou a deixar de ser apenas uma refugiada e a se tornar uma parte, ainda que silenciosa, daquele lugar. Sem que ele pedisse, ela começou a ajudar. Ela usou seu conhecimento de ervas para tratar um corte infectado em uma de suas vacas. Ela encontrou uma fonte de água escondida que ele nunca havia descoberto. Ela consertava suas roupas com uma habilidade que ele não via há anos. Eram pequenos atos, pontes frágeis construídas sobre o abismo de seus mundos diferentes. Aos poucos, o silêncio começou a ser preenchido. Primeiro com palavras soltas, nomes para ferramentas, depois frases curtas sobre o tempo, sobre o gado. Cada palavra era uma vitória contra o isolamento que ambos haviam escolhido, ou que lhes fora imposto. Um dia, enquanto trabalhava perto do riacho, Elias viu Sana de longe. Ela estava cantando, uma melodia baixa e triste em sua língua nativa, enquanto lavava algumas roupas. A canção falava da perda, da terra e da resiliência. E mesmo sem entender as palavras, Elias sentiu seu significado em sua alma. A canção era um lamento, mas também uma promessa de que a vida continuava, mesmo depois da devastação. Naquele momento, ele percebeu algo que o assustou. Ele não a via mais como um problema ou um fardo. Ele estava começando a se importar com o que aconteceria com ela. A ideia de os caçadores a encontrarem, de arrastá-la para longe daquele refúgio frágil, acendeu uma chama de fúria protetora em seu peito, uma emoção que ele não sentia desde que sua família era viva. A ironia era que, ao tentar salvá-la, ele estava sem saber, começando a se salvar. Ele não queria mais filhos para preencher o vazio. Ele queria proteger a mulher que lhe mostrava que o vazio podia ser, talvez, habitado novamente. Mas o destino tinha uma surpresa cruel reservada, pois o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Cael não era um homem que desistia. A fuga de Sana era uma afronta à sua autoridade recém-conquistada. Sua sobrevivência era uma ameaça constante, um fio solto que poderia desfazer toda a sua teia de mentiras. Ele usou batedores, espalhou rumores entre outros colonos, oferecendo recompensas por qualquer informação sobre uma mulher apache solitária. Ele a queria de volta, não apenas para matá-la, mas para fazer de sua execução um espetáculo, cimentando seu poder através do terror. A notícia de uma mulher misteriosa vivendo no rancho do recluso Elias viajou lentamente, como fumaça no vento, mas acabou chegando aos ouvidos certos. Para Cael, era uma pista boa demais para ser ignorada. Ele reuniu seus guerreiros mais leais, homens cuja lealdade fora comprada com promessas de poder ou forjada pelo medo, e partiu. Ele não esperava muita resistência de um rancheiro branco solitário. Afinal, que homem arriscaria sua vida por uma selvagem? Mal sabia ele o erro fatal que estava cometendo. A vida o faria pagar caro por sua arrogância e crueldade. O dia em que eles chegaram começou com uma quietude sinistra. Os pássaros ficaram em silêncio.
O vento parou. Elias sentiu isso primeiro, uma pontada de instinto aprimorada por anos de solidão e perigo silencioso. Ele viu a nuvem de poeira no horizonte e soube. Ele pegou sua espingarda, a mesma que Sana tanto temera no primeiro dia, mas desta vez não era para ela que ela apontava. Ele encontrou Sana no celeiro, seus olhos arregalados de pânico. Ela também tinha visto. O terror que ela havia mantido sob controle por semanas voltou com força total. Suas mãos tremiam. Ela estava pronta para correr de novo, para se entregar ao deserto mais uma vez. Mas Elias parou na frente dela, bloqueando a porta. Pela primeira vez ele olhou diretamente em seus olhos, e não havia hesitação. Ele disse a ela para ficar dentro, para se esconder. Sua voz era baixa e firme, a voz de um homem que tomara uma decisão. Naquele momento, ele não era mais o rancheiro de luto isolado do mundo. Ele era um protetor. Ele estava escolhendo arriscar tudo pela mulher que havia transformado sua solidão em algo parecido com esperança. Cael e seus 5 guerreiros chegaram ao rancho, espalhando-se em um semicírculo ameaçador. Eles eram a imagem da intimidação, com os rostos pintados e as armas em punho. Cael cavalgou à frente, o peito estufado de arrogância. Ele gritou o nome de Elias, exigindo que ele entregasse a feiticeira. Ele a chamou de assassina, uma desonra para seu povo, prometendo que nenhum mal aconteceria ao rancheiro se ele apenas cooperasse. Elias saiu para o alpendre, de pé exatamente onde estivera, quando Sana se ajoelhou diante dele. O círculo se fechava, mas o homem no centro havia mudado. Ele permaneceu calmo, a espingarda descansando no braço. Ele disse a Cael que a mulher não havia feito mal a ninguém e estava sob sua proteção. A resposta de Cael foi uma risada zombeteira. Você acredita em tamanha crueldade? Um homem protegendo uma criminosa de seu próprio povo? Ele zombou de Elias, chamando-o de fraco, um homem que se deixava enfeitiçar por uma mulher desprezível. A tensão era palpável, um fio de pólvora esperando por uma faísca. Então, a porta do celeiro se abriu. Sana saiu, de cabeça erguida. O medo ainda estava em seus olhos, mas havia algo mais. Uma determinação ardente. Ela não permitiria que aquele homem bom morresse por ela. Ela não se esconderia mais. Ela caminhou e parou ao lado de Elias, enfrentando seus acusadores. Foi então que a verdade detonou em uma cena dramática que mudaria tudo. Sana olhou diretamente para Cael, e sua voz, embora tremesse, soou clara e alta para que todos ouvissem. Ela não negou a acusação. Em vez disso, ela fez uma própria. Ela acusou Cael. Ela o acusou de assassinar o chefe, o pai de seu povo, com veneno. Ela descreveu a noite, a xícara de chá, o pó que ela o viu misturar quando ele pensou que ninguém estava olhando. Ela falou de como o chefe havia confidenciado a ela suas preocupações sobre a ambição de Cael, sobre como ele planejava nomear outro como seu sucessor. O motivo estava claro. A oportunidade estava lá. A testemunha estava falando. O rosto de Cael se contorceu em uma máscara de fúria. A negação dele foi muito rápida, muito alta. Ele a chamou de mentirosa, de víbora. Mas seus olhos traíram um pânico crescente. Os guerreiros que o acompanhavam olharam uns para os outros, uma semente de dúvida plantada em suas mentes. A acusação de Sana tinha o peso da verdade, a especificidade de uma memória real, não a vagueza de uma invenção. Naquele momento, tudo mudou. Elias, que até então só conhecia o medo de Sana e não a causa, entendeu a profundidade da injustiça que ela sofrera. A história dela não era sobre feitiçaria, era sobre ser silenciada. A revelação atingiu os homens de Cael como uma onda de choque. Eles conheciam o amor de Sana pelo velho chefe, sua dedicação. A história dela fazia mais sentido do que a de Cael. Um dos guerreiros mais velhos, um homem chamado Taza,
que sempre nutriu dúvidas secretas, deu um passo à frente. Ele perguntou a Kael sobre o amuleto do chefe, um objeto sagrado que deveria ter sido enterrado com ele, mas que havia desaparecido. Era um teste. O pânico de Kael se transformou em fúria cega. Ele sabia que estava perdendo o controle. Em um movimento desesperado para silenciar Sana para sempre, ele ergueu seu rifle para atirar nela. Mas Elias foi mais rápido. O tiro de sua espingarda ecoou pelo vale, não atingindo Kael, mas a arma em sua mão, fazendo-a voar pelos ares. O som do tiro quebrou o feitiço. Antes que qualquer um pudesse reagir, Taza, o guerreiro mais velho, agiu. Ele se lançou sobre Kael, derrubando-o do cavalo. A luta foi breve e brutal. A verdade havia dado força a Taza, enquanto as mentiras haviam tornado Kael fraco. Quando Kael foi subjugado, Taza rasgou a bolsa de couro em seu cinto. Dentro dela, brilhando sob o sol, estava o amuleto sagrado do chefe. O suspiro coletivo dos outros guerreiros foi a sentença de morte de Kael. A prova física estava lá para todos verem. O ladrão, o assassino, o mentiroso. A revelação foi completa, devastadora. Kael ficou de joelhos na poeira, exatamente onde Sana estivera, mas não havia misericórdia em seus olhos, apenas o terror da exposição. O papel de agressor e vítima se inverteu instantaneamente, com uma justiça poética que o próprio céu parecia aplaudir. Naquele instante, a verdade triunfou. A justiça do deserto foi rápida e final. Kael não foi levado para um julgamento formal. Seu julgamento aconteceu ali mesmo, sob o olhar de seus guerreiros traídos, de Elias, o protetor silencioso, e de Sana, a mulher que ele tentou destruir. Taza, agora agindo como líder de fato, declarou o veredito de Kael. Ele era um pária, despojado de seu nome, de sua posição e de seu povo. Ele seria deixado no deserto, com nada além das roupas do corpo, para enfrentar os espíritos que havia ofendido e a natureza que não perdoa. Para um guerreiro, era um destino pior que a morte. Era a aniquilação total de sua identidade. Seus antigos seguidores, agora livres de seu medo, olharam para ele com desprezo. Eles o amarraram e o levaram para longe, para abandoná-lo em um lugar onde nem os coiotes se aventuravam. Enquanto era arrastado, Kael olhou para trás, seus olhos encontrando os de Sana. Ele não implorou por perdão, seu orgulho era grande demais, mas em seu olhar havia a compreensão terrível de seu erro. Ele não havia subestimado apenas Sana. Ele havia subestimado a força da verdade. O karma nunca esquece. A vida o fez pagar por cada lágrima, por cada passo doloroso que Sana deu em sua fuga. Os outros guerreiros, com Taza à frente, aproximaram-se de Sana e Elias, não com ameaça, mas com uma humildade profunda. Taza inclinou a cabeça para Sana, um gesto de respeito e um pedido de desculpa silencioso em nome de seu povo. Ele disse que ela era bem-vinda para voltar para casa, que seu nome seria limpo e sua honra restaurada. Sana olhou para as montanhas distantes, o lar que a havia rejeitado. Havia uma parte dela que ansiava por isso, mas ela olhou para Elias, para o rancho que se tornara seu refúgio, para o homem que arriscou sua vida por ela sem sequer conhecer sua história. Ela agradeceu a Taza, mas disse que seu caminho agora era outro. Ela havia encontrado um novo tipo de lar, um construído não sobre laços de sangue, mas sobre um respeito mútuo e uma compreensão silenciosa. Taza assentiu, compreendendo. Antes de partir, ele ofereceu a Elias um presente de paz, um cavalo forte, como sinal de que não havia mais inimizade entre o rancheiro e seu povo. A justiça poética não era apenas para Kael. Sana, a pária, agora tinha o poder de escolher seu próprio destino.
Elias, o recluso, agora tinha um aliado em um povo que antes considerava um perigo. A humilhação pública de Cael foi completa, e sua queda absoluta. Nos meses que se seguiram, o rancho de Elias se transformou. O silêncio da dor foi substituído pelo som do trabalho compartilhado e, eventualmente, pelo riso. Sana trouxe vida e cor ao lugar. Ela plantou um jardim com vegetais e ervas medicinais, enchendo o ar com novas fragrâncias. Ela ensinou a Elias os nomes das estrelas em sua língua, e ele a ensinou a ler as palavras em inglês de um velho livro. Eles aprenderam a linguagem um do outro, não apenas as palavras, mas os ritmos de suas almas. A promessa que ela havia feito em desespero no primeiro dia pairava entre eles, não mais como uma barganha, mas como uma possibilidade terna. A atração que cresceu entre eles era lenta, cautelosa, como uma flor do deserto desabrochando após uma rara chuva. Nasceu do respeito, da gratidão e da visão da força um do outro. Uma noite, sentados no alpendre, observando o céu roxo do crepúsculo, Elias pegou a mão dela. Foi o primeiro toque que não foi acidental ou por necessidade. Foi uma pergunta, e a maneira como ela apertou sua mão de volta foi a resposta. Naquele lugar de perdas, eles encontraram um ao outro e começaram a construir algo novo. A vitória de Sana não foi apenas sobre sua inocência, foi sobre ganhar uma paz que ela nunca pensou ser possível. O homem que deveria ser seu carrasco tornou-se seu parceiro, e a terra que deveria ser seu túmulo tornou-se seu lar. Passaram-se 5 anos. O rancho solitário agora era um lar vibrante. 2 crianças pequenas, um menino com os olhos escuros da mãe e o cabelo claro do pai, e uma menina com um sorriso que era a mistura perfeita de ambos, corriam pelo quintal. Sana e Elias haviam encontrado uma harmonia que unia seus 2 mundos. Ela ainda era uma mulher apache, orgulhosa de sua herança, que ensinava aos filhos as canções e histórias de seu povo. Ele ainda era um rancheiro, forte e resiliente, que lhes ensinava a cuidar da terra e dos animais. Eles se tornaram uma ponte entre 2 culturas, respeitados tanto pelos colonos vizinhos quanto pela tribo de Sana, agora liderada sabiamente por Asa. Sana usava seu conhecimento de cura para ajudar a todos que precisavam, seja um colono com febre ou uma criança apache com um osso quebrado. A mulher que fora condenada como uma pária tornou-se uma fonte de sabedoria e cura para a comunidade. O antigo homem isolado, que o mundo esperava que fosse violento, tornou-se o epítome da força protetora e do amor gentil. Sua antiga vida de dor era uma memória distante. E Cael? Sua queda foi permanente e miserável. As histórias de seu destino se tornaram uma lenda de advertência contada ao redor das fogueiras. Alguns diziam que ele foi levado pelos lobos. Outros que ele enlouqueceu sob o sol implacável, falando com os cactos e amaldiçoando o céu. A verdade era menos dramática, mas não menos terrível. Ele vagou pelo deserto por semanas até ser encontrado por caçadores de recompensas, meio morto de fome e sede. Eles o levaram para uma cidade fronteiriça, onde ele viveu o resto de seus dias como um mendigo aleijado, ignorado por todos, um fantasma atormentado por suas próprias mentiras. Sua ambição não lhe trouxera nada além de poeira e esquecimento. A reputação que ele tanto valorizava foi reduzida a cinzas. A vida, de fato, o fez pagar por tudo. Esta história nos lembra que a verdade tem uma força própria e que a coragem de uma única pessoa pode expor a mais poderosa das mentiras. Ela nos ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em proteger os vulneráveis, e que lares podem ser construídos nos lugares mais inesperados. Que isso sirva como um aviso para aqueles que constroem seus tronos sobre a injustiça. O alicerce é a areia, e a maré da verdade sempre chega.
A ganância e a mentira sempre carregam sua própria punição.